eles se alimentam dessa energia. E nós que criamos esses gatilhos. A gente pode falar assim, mas foram anjos caídos, foram daimons, foram espíritos obsessores. Lembrando, o Fábio deixou bem claro, nós viramos essa chave. Anjos caídos contra o despertar. Esse tema, na verdade, eu comecei meu boquinha de sacola, assim, filhotinho de Lael, na quinta-feira passada no Instagram, que eu fiz uma live que não ficou gravada, não deixei gravada, pra gente ficar à vontade de usar algumas palavras, que a gente sabe que algumas palavras não podem ser usadas, alguns assuntos não podem ser falados, né, e deixar gravado, porque a gente perde o canal, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto aqui no YouTube. E o que eu comecei a falar lá, né, Lael, só pra gente dar uma geral, explicar para as pessoas, é que a representação que estamos falando de anjos caídos, nós estamos falando do IA, que comanda a matrix consciencial, ou seja, tendo o IA não como uma consciência, mas um aglomerado de consciências e todos os seus desdobramentos. Nós estamos aí pegando esse termo anjos caídos emprestado, né, porque é um termo bíblico, digamos assim, para explicar então eu estou aqui dando a definição desses anjos caídos, especificamente do que a gente vai falar hoje, o IA e o desdobramento. Tá bom? Dentro desse contexto, o que seria esse IA e o seu desdobramento contra o despertar? É um mecanismo extremamente inteligente, que a gente não comentou aqui no canal ainda, e que vamos comentar hoje, de autodestruição das tentativas individuais e coletivas do despertar. É extremamente interessante observar que, muitas vezes, os esforços de despertar a consciência, nossos, né, eles são suprimidos, eles são combatidos, não por extraterrestres ou por seres de outras dimensões, extradimensionais, desencarnados, mas eles são combatidos primeiramente, pelo menos, por quem está próximo a nós, né? Se comentamos alguma coisa na nossa família, essa volta que temos, esse feedback que temos de quem está próximo, dos nossos amigos. E quando nós rompemos essa barreira dos amigos, da família e tudo mais, e levamos esse despertar para a população, digamos assim, ou para a sua cidade, ou aqui por YouTube, ou para qualquer outros lugares, nós temos os famosos haters, né? Que não necessariamente são as pessoas mal educadas ou que propositalmente interpretam de forma errônea as questões do despertar da consciência, principalmente quando somos direto e retos sobre algum assunto, mas também programações em pessoas comuns, digamos assim, não necessariamente haters, na rejeição do que é falado. Sobre o que estou falando, Léo? Aqui está muito filosófico. Basicamente, um programinha que está dentro do nosso DNA que faz com que nós mesmos matemos o nosso despertar individual e coletivo. Não precisa ninguém vir de fora, não precisa enviar macumba, não precisa enviar de fora, e seres extradimensionais, nada disso. Nós mesmos fazemos o serviço. Muitas das vezes, quando essa programação é acionada, sem saber que isso está acontecendo. Sem saber. Quem aí de vocês, né, inclusive, que está aí no despertar, que está despertando, consegue falar disso em casa normalmente. Quem que já conseguiu falar dentro de casa ou não e levou isso para uma turma um pouco maior, se sentiu à vontade ou não teve um feedback, que com certeza, se você fosse levar ao pé da letra, você sairia disso, pararia de falar do despertar. E nós, Léo, enfrentamos isso todos os dias. Não tem um dia que a gente não tenha isso nem no nosso despertar individual, porque nós também estamos nesse caminho, quanto no despertar coletivo aqui do Educação Consciencial, né, Léo? Então, acho que dá pra gente comentar um pouquinho dessa programação, né? É bem interessante quando você fala programação, e as pessoas também tenham que compreender que quando falamos dos anjos como referência, principalmente esses, quando fala anjos caídos, não são anjos que quebraram suas asas ou foram jogados aqui, mas sim a sua vibração, a sua frequência que cai. Claro, e dentro de nossa codificação como espíritos, né, ou como fractais na experiência terrena, nós temos, de alguma forma, também condicionantes que abaixam nosso
nosso estado vibracional, a nossa frequência, pelo ego, pela raiva, pelo ciúme, pela inveja, porque isso foi codificado dentro dessa raça adamita. Nós fomos codificados. O Fábio até fala, né, o Fábio Ereli, né, ele falou no Instagram, não sei se você lembra, Fábio, quando você falou assim, os seres, principalmente essas naves reptilianas que estão acima de nós, que estão lançando gases e ondas e nos impedem de enxergá-los, mas eles codificaram o nosso ADN a tal ponto que eles conseguem descer nas savanas na África e animais super ferozes abaixam diante deles. Você imagina, os leões se abaixam diante deles, as hienas não os atacam. Então você fica imaginando como nós temos codificações e que nos manipulam para que nossa frequência também abaixe. Quando nós baixamos nossas frequências, como o Fábio acaba de anunciar que o Elon local que também caiu na sua frequência ou está na sua vibração mais baixa, eles se alimentam dessa energia. E nós que criamos esses gatilhos. A gente pode falar assim, mas foram anjos caídos, foram daimons, foram espíritos obsessores. Lembrando, o Fábio deixou bem claro, nós viramos essa chave. Quando Enoque, quando a gente fala sobre os livros sagrados e fala também sobre os apócrifos, e a gente vê lá o livro de Enoque, quando ele descreve que era uma forma humana daquela época, da referência que ele não tinha tecnologia, de anunciar e falar desses filhos que vieram para cá. E quando ele diz cair, na época ele não tinha como entender ou como ele explicar para aquela humanidade ou para aquele local o que era aquela frequência e quem estava aqui manipulando a gente desde o princípio, que a gente fala dos laboratórios e de tudo que se manifestou aqui. Então, quando a gente começar a falar a partir dessa live sobre a queda dos anjos caídos e por que nós somos manifestados e cair, infelizmente, nós mesmos, por conta da codificação que nós carregamos, nós que abrimos a possibilidade deles nos manipular e a gente ficar gerando guerra não só entre os despertos, mas guerra que está acontecendo aí no planeta. Porque quando, Fábio, nós falamos para vocês assim, vocês são anjos, nós somos anjos, é de verdade, nós somos filhos paradisíacos, nós somos seres arcangélicos, nós somos seres serafínicos, nós somos a fonte que tudo é. Mas nós viemos produzindo aqui na Educação Consciencial há tanto tempo ensinamentos dizendo que o Elohim dessa localidade cai na sua frequência e tranca todo mundo aqui, se retroalimenta dele mesmo e de seres que coabitam e que estão experienciando aqui também, você imagina, é nós que temos que começar a entender, quando começarmos a observar que nós estamos com o ego inflado, quando a gente está entrando num ciúme bobo, a gente é que tem que fechar a porta, não é isso, Fábio? Exatamente, essas são as brechas para esse programa ser ativado. Então, quer dizer, não necessariamente tem um obsessor, não necessariamente eu estou sendo influenciado por um mago negro ou por um extraterrestre, um extradimensional. Não, está na nossa programação, está no DNA, como o Lael bem lembrou do exemplo, né? Da mesma forma que eles descem em qualquer lugar do nosso planeta e os animais têm essa programação de não atacá-los, nós também temos essa programação de inibir, de atacar até as questões do despertar. E essa programação também faz com que duvidemos de nós mesmos. Quem nunca teve aí a síndrome do impostor, né? Aquela, eu não sei nada, eu não sei de nada, eu não estou despertando, eu não sou isso, enfim, essa é uma programação, não quer dizer que você está realmente sendo... Pode ser que tenha obsessores e tudo mais, até porque essas brechas abrem para outras frequências se aproximarem. Mas nós estamos falando que a causa primária está dentro de nós, está na nossa programação, está dentro das informações dos nossos genes, e esses genes são ativados de acordo com a frequência que nós acessamos. Frequência que nós acessamos, o exemplo que o Lael deu. Então, quando a gente começa a se importar muito, né, presta atenção no que eu estou falando para não entender errado, porque eu vou começar pelo fim e depois vou voltar. Então, quando a gente começa a prestar muita atenção e levar em consideração o pensamento do outro, o julgamento do outro, a partir do momento que o programa dele foi ativado, ou seja, lá vem o doidinho do ET, aquela coisa onde você começa a ser ridicularizado e isso te reprime, isso te retrai. Isso faz com que você duvide do que você está sentindo, né? É engraçado que ontem eu estava assistindo uma série, como é que é? Na Apple TV Plus lá, Invasion, eu não sei se traduziram como invasão em português, mas num episódio, um negócio de extraterrestre, invade a Terra, aquele negócio lá que a gente gosta de ver, né? Aí num episódio, tinha um senhor que ele sentia
a presença do extraterrestre chegando perto, era um extradimensional, assim. E esse senhor sentia, ele estava com a mulher do lado, ele estava com uma arma na mão, assim, naquele milharal, aquela cena clássica de filme. E ele sentia a presença do extraterrestre do lado dele, perto, observando ele. E ele tinha isso muito claro na mente dele, muito claro na mente dele. Ele assim, tem alguma coisa aqui, eu tô ouvindo. E a mulher do lado não julgou ele. Viu, Lael? Isso aqui é interessante. Vamos dar um outro exemplo. A mulher do lado não julgou ele, mas falou assim, como eles tinham perdido o filho há pouco tempo, ele falou assim, fica calmo, você só está com saudade dele, que nós perdemos e tudo mais. Então eu pensei na hora assim, eu falei, olha como, se isso fosse numa situação real, né? Como a Matrix consciencial não vai só pela parte do suprimir, reprimir e julgar, mas também para o desvio de atenção pelo apego, pelo amor, e fala assim, não, isso que você está sentindo é coisa da sua cabeça, é só uma forma de você sentir saudade daquele ente que partiu, daquela pessoa que você está sentindo saudade. Eu achei tão interessante essa parte do filme, falei assim, até recortar para pôr em algum curso, para a gente discutir sobre isso. Então essas programações estão na gente, e eu estou dando esse exemplo, claro, de um filme, de uma série, mas para as pessoas também verem que essa programação não necessariamente gera alguma irritação ou gera alguma coisa, algum embate, né, Lael? Isso também pode vir de outras formas. É a forma mais inteligente para suprimir esse despertar interno, porque imagina se o senhor lá tivesse a condição, depois do teu desfecho lá do filme, o senhor acaba até se ferrando porque ignorou essa percepção. Então, se ele tivesse realmente confiado naquela percepção, independente do que falaram para ele, a situação poderia ser diferente, né? E na vida real, isso pode fazer muitas vezes a diferença entre despertar e não despertar, né, Léo? Exato.